Eu vou contar para vocês uma história de superação. Porque todo guru tem uma história de superação. É até uma coisa um pouco irritante. Nós vemos aquelas pessoas milionárias falando como elas eram pobres e fodidas. Muito bem. Qual é a minha história de superação? Porque todo coach, todo guru, todo consultor que vende o peixe do êxito profissional ou da felicidade ou da prosperidade, ele tem uma história de superação que exemplifica e faz com que a pessoa se sinta, digamos, no mesmo barco, sinta uma afinidade. Tipo assim, se ele foi fudido, eu também, já que eu também já tenho as credenciais para ser rico. Como se estar fudido fosse um pré-requisito para você prosperar. Eu tenho 48 anos. E a minha história não é uma história do passado, é uma história do presente. Eu não vou falar para vocês que eu era pobre e fiquei rico. Eu vou falar que eu era pobre e continuo pobre. Mas o que eu vou falar para vocês é que eu estou num processo de reposicionamento na vida. Vocês estão assistindo uma pessoa que não se deu bem, mas que está em processo de se dar bem. Quando eu era criança, e aí vou contar uma pequena historinha. Essa eu acho que é a minha pequena história de superação. Eu era uma criança muito tímida. Tinha meus 8 ou 10 anos. Não tinha muitos amigos, era meio deslocado, até sofri um pouco de bullying. Aí eu aprendi, vendo meu pai, eu vi que meu pai era uma pessoa bem-humorada. E eu resolvi me espelhar nele. Eu resolvi fazer uma forcinha para ser um cara engraçado, um cara bem-humorado, fazer piadinhas de vez em quando e tal. Isso funcionou muito bem. Em questão de 1 ano ou 2, ainda na infância, eu consegui ser querido na escola, com os meus amigos. Me tornei um moleque popular. Quando eu entrei no colegial, eu já tinha uma boa capacidade de relacionamento e um bom posicionamento na turma e tudo. Então esse foi, de certa forma, para mim, a minha primeira mudança como ser humano. Eu fiz uma força, eu percebi onde eu estava e eu queria sair dali, daquela situação, e eu fiz uma força para mudar. E eu mudei. Hoje em dia, para falar a verdade, acho que eu tenho que resgatar um pouco esse meu bom humor, essas minhas piadas. Apesar que eu me tornei um palhaço e eu fiz cursos de clown e até ganhei dinheiro com isso, às vezes o clown tem aquela coisa que é o ego de palhaço. O palhaço só é simpático quando está com o nariz vermelho. Quando tira o nariz, é uma besta. Isso, quem conhece os palhaços sabe que, às vezes, os palhaços à paisana não são as pessoas mais simpáticas do mundo. Eu acho que eu preciso resgatar hoje essa coisa do palhaço, essa coisa cômica, essa coisa sociável e até saltitante, por que não? Sem afetações, claro, porque o meu estilo não é saltitante. Então essa é a minha história de superação, está em pleno desenvolvimento e eu espero contar com vocês para acompanhar a história de superação de vocês enquanto ela está sendo feita. Tá bem? Vamos crescer juntos.
Obrigado, curta este vídeo e inscreva-se nesse canal. Um abraço.